Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. O nosso entrevistado hoje é o deputado Abílio Brunini, que é o candidato do PL à Prefeitura de Cuiabá. Muito bem-vindo ao Conexão Poder, tá? Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Bom, a gente estava até comentando agora que sexta-feira está dada a largada oficialmente aí as candidaturas em todo o país, né? Como é que vai ser essa campanha? Qual que vai ser o tom do Abílio nessa campanha? De muita proposta, né? A gente já chegou apresentando o melhor plano de governo, propostas mais conceituadas, mais organizadas, e acredito que a gente ainda tem tempo de aperfeiçoar, ou seja, nós podemos continuar recebendo sugestões da população para fazer uma retificação e melhorar o plano de governo naquilo que ainda couber. Muita gente tem colaborado após a publicação do plano de governo. Algumas pessoas começaram a dar mais sugestões. Eles viram as nossas propostas e quando começam a ver a nossa proposta, a pessoa se interessa por contribuir para melhorar. Então a gente está recebendo contribuições ainda. Deputado, antes de a gente começar o assunto política, estou curiosa para saber uma coisa. Aquele trabalho que deixaram lá em frente do PL, deputado, o que é aquilo? As autoridades já falaram que era? Era para o senhor mesmo? Então, o que dizem ser especialista? Olha, é uma situação complicada nos dias de hoje a gente comentar, né? Verdade. Então, com toda a cautela do mundo, eu fiz a seguinte postagem. Eu publiquei, por curiosidade, porque eu não sei, tenho a menor noção do que é. Aí eu publiquei e falei, algum especialista na área aí para dizer o que é. Algumas pessoas me mandaram algumas sugestões do que seria. E era coisa boa ou não? Eu prefiro não comentar. Tudo bem. A gente vai ter que pesquisar. Porque eu não sei, meu advogado não me deixa. Mas, assim, em todo caso, a gente também queria saber se de fato era uma situação que a gente poderia intervir, até porque até mesmo higienizar o local, cuidar do local ali, a gente não sabe se pode fazer, se não vai ser acusado de intolerância religiosa. Também. Então é uma situação bem delicada, porque de repente passa alguém, coloca uma ação daquela e fica do outro lado com a câmera escondida filmando, esperando eu ter uma reação. Então a gente tem que se preparar para isso também. Né? Então, aí por todo zelo e cuidado, a gente filmou, colocou na internet e aguardou um posicionamento. Assim que deram uma orientação, a gente acionou o pessoal da prefeitura para que pudesse a limpeza, porque parece que é eles mesmos que fazem, para o pessoal da prefeitura e tal. Aí alguém passou lá e limpou, mas não intervir. O Abílio não quer dizer pra gente o que foi, qual que era o sentido, mas se alguém porque souber, foram várias pessoas dando comentários diferentes. Algumas pessoas fizeram comentários diferentes. E assim, como eu não sei quem é a autoridade no assunto para assumir como verdade, algumas pessoas falaram que ali é uma encruzilhada. Pouco que eu sei, ali é uma encruzilhada, deputado. Eu não sei o que é uma encruzilhada, então... O que é uma encruzilhada? Aqui na esquina só de baixo tem várias ruas que se cruzam. Sim. Mas aí pelas religiões, algumas eu também tô com medo de falar. É melhor a gente passar para política. Mas você entendeu? Eu não entendi. Assim, eu realmente não entendi. A gente realmente não entende, então vamos falar de política. Não entendi, né? aí... Por respeito e por não mudar nada para mim, então tudo certo. Tudo certo. Abílio, e aí, seu plano de governo? Você acabou de falar, tem um plano de governo agora bem elaborado, tal. O seu plano de governo, ele aborda pautas consideradas, digamos, bolsonaristas, como dizem, como ideologia de gênero, aborto? Então, o que é o bolsonarismo? Isso é bom a gente definir. O bolsonarismo, ele é uma questão de conservadorismo com liberalismo. Não é 100% conservador, porque ele é liberal na economia. Então ele é conservador em valores, conservador em questões morais, e tem aquela parte do conservadorismo que não é nenhuma mudança radical a ser tomada até que haja um consenso para que haja uma mudança. E o liberalismo, ele vem dessa parte econômica, porque existe o liberalismo voltado ao progressismo, que é diferente, que é liberal em tudo. Então nós não somos liberal em tudo. Nós somos liberal na parte econômica e conservadores nas partes morais. E claro que tem. Quando a gente trata no nosso plano de governo sobre família,
quando a gente trata no nosso plano de governo sobre a valorização e respeito às mulheres, quando a gente trata no nosso plano de governo a questão da saúde pública servir para toda a população, isso é conservador, isso é a gente cuidar da gestão da saúde. E quando a gente trata em desburocratizar a gestão pública, deixar as coisas mais soltas para a economia do município, a gente está falando do liberalismo econômico. Então essas duas pautas, elas estão inseridas. Naturalmente essas pautas vieram à tona com uma progressão. Começaram a ser discutidas com Enéas Carneiro, aí tem Olavo de Carvalho, claro que tem Bolsonaro, claro que tem outros exemplos, tem Reagan, tem uma série de outros exemplos internacionais, inclusive, como Margaret Thatcher e tantos outros, e que claro que muita gente aqui no Brasil chama isso de bolsonarismo. E eu também acho bom, não tem problema nenhum. Bolsonaro adotou essas pautas e incorporou ela, ele foi que deu a primeira aplicação dessas pautas aqui no governo brasileiro. Então, tem sim. A única questão é que a gente não fica escrevendo pauta bolsonarista, proposta bolsonarista, número tal. Não, não é assim. A gente coloca propostas que são aquilo que nós defendemos para Cuiabá. Com relação à educação, ideologia de gênero, então, com relação à saúde, a educação, de aborto, isso? Então, o que nós, como conservadores, defendemos? Que a educação ela seja puramente científica. Ela não pode ser doutrinária. A gente não defende que tenha uma doutrinação política, ideológica dentro da sala de aula. Nem para a esquerda, nem para a direita. A gente quer que na sala de aula você aprenda geografia, matemática, português, literatura, filosofia. Sim, mas com um espectro aberto de um posicionamento ideológico ou doutrinário dentro de sala de aula. Então a gente não é assim, porque doutrinam da esquerda, a gente quer que doutrina da direita. Não, nós queremos que não doutrine de ninguém. Que a educação sobre essa questão ideológica ou posicionamento político venha dos pais. Os pais conversem com seus filhos, orientem os seus filhos qual o caminho que eles acham mais viável, e os professores se atentem à condução dos alunos dentro daquilo que é o conteúdo programado dentro do próprio MEC, do Conselho Municipal de Educação e tantas outras coisas. Não cabe até mesmo a um prefeito a intervenção no planejamento da educação. Essa situação ela vem do Conselho, o Conselho Municipal de Educação, junto com pais, professores, corpo docente e outros acadêmicos vão definir a programação dentro de sala de aula. Aí cabe ao prefeito a aprovação dessa proposta e plano de grade de educação e cabe aos vereadores a votação de aprovação também. Nós, claro que não vamos colocar na educação do município ideologia de gênero. É claro, não vem da gente. É também claro que nós queremos que o ensino seja melhor qualificado, porque os índices do IDEB nós não estamos muito bem em Cuiabá. Então a gente precisa melhorar o desempenho. E como melhorar o desempenho? Menos doutrinação e mais conteúdo programado. Dentro do seu plano de governo, a gente ouviu algumas críticas por faltar normal, meu plano, políticas voltadas para a população LGBTQIA+. Eu queria saber, é isso mesmo? Tem realmente, não tem política para... Então, teve umas pessoas que falaram que Teve umas pessoas que falaram que o plano de governo do Lúdio tem políticas para LGBT, que o plano de governo do Botelho tem políticas para LGBT, que o plano de governo do Kennedy tem políticas para LGBT e que o do Abílio não tem. Essa é a acusação, inclusive tem algumas matérias que estão veiculando sobre isso. O que o Abílio não tem é segregação de pessoas. A gente não fez um plano de governo falando políticas para LGBT, política para não sei o quê, política... Não, a gente incluiu todos em todas as políticas. Quando a gente fala que não vai faltar médico nas UPAs, não vai faltar médico nos hospitais, o pagamento dos profissionais de saúde vai estar em dia, não vai faltar medicamento, não vai faltar um serviço público de qualidade no SUS. Os exames vão sair dentro do prazo, as cirurgias vão sair dentro do prazo. A gente não está selecionando quem vai ter o serviço do SUS atendido ou não. Nós estamos dizendo, todos terão. E na hora que você chegar na UPA, tem fila preferencial para LGBT? Não. Atendimento da UPA para todo mundo. São políticas em geral, né? Justamente, e é o que a gente entende. Claro que nós temos ali alguns tratamentos de saúde para algumas pessoas da comunidade LGBT que têm problemas de saúde diferenciado de algum hétero. Eu não sei, eu não sou médico, eu não sei avaliar se tem. Mas se tem, o médico vai dar o tratamento correto para aquele paciente. Porque o médico, ele estuda medicina para aplicar em todos os seres humanos. Ele não tem, pelo menos não que eu saiba, não tem uma sala privativa de atender apenas um tipo de paciente. Acredito que se trata todos.
Agora, claro que também tem a separação biológica. Existe o tratamento para as mulheres que têm uma condição biológica diferente e para os homens que têm uma condição biológica diferente. Não estou falando de gênero, estou falando apenas da questão científica. E se o gênero tiver diferença de posicionamento e o paciente optar ir para outro paciente, a decisão é do médico, não é o prefeito que toma essa decisão. Quem toma a decisão é quem faz a avaliação do paciente. Aproveitando que a gente está nesse assunto aí, dessas pautas mais polêmicas, eu queria justamente aproveitar a sua presença aqui para que o senhor comentasse críticas que houveram recentemente de parlamentares mulheres com relação a uma fala do senhor quando o senhor estava defendendo que é contra o aborto. Sim. Né? E ali na sua fala, o senhor colocou, vou abrir aspas aqui como o senhor colocou, é uma baita covardia querer destruir a vida humana simplesmente porque quer curtir e viver de outra forma. E isso foi tido como se o senhor estivesse desmerecendo mulheres que por alguma necessidade quisessem fazer o aborto. Então eu aproveito sua presença aqui até para que o senhor possa comentar essas críticas que teve contra o senhor. Não, primeiro, a legislação brasileira ela já dá direito ao aborto até 5 meses de gestação. O aborto em 3 casos, que é o caso de risco à gravidez, é o caso de estupro e o caso de anencefalia, que é o caso de criança não ter cérebro. Tá? Então, nesses 3 casos, a legislação já estabelece o procedimento, inclusive, aonde tem que ir. Nem boletim de ocorrência não é preciso fazer. Você vai numa unidade de saúde e o médico faz a avaliação e toma a decisão médica. Tá? Então, para esses 3 casos, a lei já está valendo. Qual é o caso que não está dentro da lei? É o caso que nós estamos querendo vetar, que é o caso daquele que é o excedente da lei, não é nenhum desses casos. Não é o caso do estupro, não é o caso da anencefalia, não é o caso da violência, do risco para da gestante, mas os demais casos. E aí o que a gente colocou é o seguinte: eu sou contra o aborto. Ainda mais depois de 5 meses de gestação. Poxa, quantos bebês você conhece que já podem ter nascido com 5 meses? 5 meses a criança consegue viver independente da mãe. Não é que eu não esteja valorizando a mãe, é que eu também tenho que defender a criança, ela já tem esse direito à vida. Então eu tenho esse posicionamento, não é um posicionamento religioso somente, claro que eu tenho meus valores morais, mas é um posicionamento do Conselho Nacional de Medicina, do CFM, Conselho Federal de Medicina, é um posicionamento da Organização Mundial de Saúde, é um posicionamento que está no Ministério da Saúde, na cartilha do Ministério da Saúde. Por quê? Porque o procedimento a partir de 5 meses de gestação é diferente do procedimento antes dos 5 meses de gestação. Então, até 5 meses, existe um procedimento para o caso de aborto. A partir de 5 meses, tem que matar o bebê para poder realizar o aborto. Pô, matar o bebê é um assassinato. E eu não concordo que essa medida seja adotada. E o que isso tem a ver com a Prefeitura de Cuiabá? Isso é uma política nacional, é um projeto de lei nacional. É claro que chega na hora da eleição municipal, as pessoas trazem essa avaliação, mas não é o prefeito que vai decidir se pode ou não pode fazer, é a lei. Se a lei estiver defendendo a favor, faz. Se não tiver, aí é a lei federal. Deputado, como que o senhor avalia essas recentes pesquisas que estão saindo, que aparece o índice de rejeição muito alto do senhor em relação ao seu nome? Como é que o senhor avalia isso? Naturalmente, com perguntas como as que passaram, os índices de rejeição, às vezes, a tendência é subir. Mas é porque são temas polêmicos, dos quais os deputados federais acabam se envolvendo mesmo. Por exemplo, você trata de temas que envolvem a vida da pessoa, né? E aí a pessoa, ela nem avalia suas propostas nem nada e começa a criar uma rejeição por questões de posicionamentos ideológicos, como o caso do aborto. E aí tem uma parcela da sociedade que quer, outra parcela que não quer. Como o caso das drogas, tem uma parcela que quer, uma parcela que não quer. Como o caso dessa que a gente acabou de comentar sobre a questão da ideologia de gênero. Então isso vai fragmentando o público. Uma parcela do público começa a tomar uma decisão. Que se o candidato A ou B adota um discurso contrário publicamente em cima de algumas pautas, essa parcela começa a criar aversão naturalmente. Ainda mais, por exemplo, eu, que sou um candidato que tem um posicionamento à vertente da direita. Então, naturalmente, aqueles eleitores que têm uma aversão ao posicionamento da direita ou que são mais favoráveis à esquerda, eles naturalmente criam uma rejeição. Só que a rejeição está dentro do viável. O que é uma rejeição dentro do viável? Por exemplo, o Mauro Mendes, que estava com uma aprovação altíssima na reeleição dele, ele teve 23% de rejeição.
Ele foi eleito no primeiro turno, não foi? E teve 23% de rejeição. O Bolsonaro e o Lula, ambos estavam com quase 50% de rejeição. O Brasil está dividido até hoje por conta justamente disso. O Lula, que assumiu a presidência, ele assumiu a presidência com 46% de rejeição. Então, o que ocorre? A eleição, quando ela é polarizada, como aqui estamos passando, elas têm essas rejeições altas também. O Lula tem uma rejeição alta, eu tenho uma rejeição alta. Botelho, agora, acabei de ver uma pesquisa recente que coloca ele com 20% de rejeição. E quando começa a campanha eleitoral e a gente pode mostrar os prós e contras de cada candidato, é natural que a rejeição aumente e é natural que isso vá polarizando as campanhas eleitorais. Você vai ver também que os candidatos menos conhecidos são os que menos têm rejeição. É porque eles são menos conhecidos. Mas continua. Só uma pergunta. O senhor acha que esse reflexo da rejeição só por causa desse papel do senhor agora na Câmara ou já de antes, da época de vereador? O senhor acha que tem ainda? Em 2020, quem tinha maior rejeição? Eu ou o Emanuel? O Emanuel tinha uma rejeição maior que a minha. E ganhou. Nós já vamos chegar lá. Você tá pulando a pauta. Não tô querendo pular a pauta. Tô dizendo que rejeição não é sinônimo de aprovação. A eleição, muitas das vezes, ela escolhe um candidato com alta rejeição. Uhum. Vai variar de uma série de circunstâncias. Né? Política é igual nuvem, como diria o Júlio Carlos. Tinha cara... por exemplo, em 2020, tinha pessoas que odiavam o Emanuel. Odiavam. Só que ela amava o emprego dela. Então, a partir do momento que ela sentiu que o Abílio, se ganhasse, poderia mandar embora aquela pessoa, por causa daquela fala sobre a questão dos servidores públicos. Daquela fala, sim. Sim, então, por causa daquela fala sobre os servidores públicos, ela escolheu, ela poderia ter respondido a pesquisa que odiava o Emanuel, só que com medo, talvez, de perder o emprego, ela escolheu o Emanuel, que eu odiava. Então, você está entendendo? A rejeição ela não significa necessariamente que o candidato vai perder ou que o outro candidato vai ganhar. Significa que ela tem uma rejeição ao candidato e ela vai avaliar na hora da votação qual é mais viável para ela dentro das medidas que estão ali. Então, rejeição não te assusta, não é um problema. Dentro do número de percentual de rejeição que a gente está, não, eu acho que está dentro de uma naturalidade. Em 2020 tinha uma rejeição alta também, muito alta em 2020, e eu perdi por 1%. E, candidato, falando dessa eleição agora, na sua avaliação, ela será polarizada, não será polarizada, e ela se resolve no primeiro turno ou vai para o segundo? Aqui, quando a gente fala de polarizada, a gente pensa polo norte e polo sul de uma política, né? Tipo, dois extremos, né? Ela é polarizada, mas em 3 fases. Eu imagino que tem uma polarização tripla. A candidatura do Botelho, do Lúdio e a minha, elas estão mais disputando a atenção ali entre boa parte da população. Agora, vai depender da campanha, das propostas, das ações, tem muita coisa para acontecer. Tem os debates, tem entrevistas. Vamos ver se nós vamos ter que ver se o Botelho vai ter coragem de ir nos debates. Então, assim, tem tudo isso. Porque uma coisa é o Botelho brifado pelos marqueteiros dele. Outra coisa é o Botelho de verdade. Que no meio de uma discussão quase bateu no Lúdio e ainda falou que fugiu da polícia. Então... nós temos 6 debates confirmados já aí pela Não frente, pula a nossa né? pauta. Não vou pular. Por favor. Agora vamos falar sobre a sua vice. Ela foi avalizada pelo presidente Bolsonaro? Ela não teve... Tinha que ser policial? Não. Não? Como que ela foi escolhida? Me conta. Tá. Primeiro é o seguinte. A gente tinha algumas opções. Uhum. Só que ao contrário dos aliados do Botelho, nós não saímos contando as opções, né? A gente tinha e ficou ali fazendo a qualitativa. Tinha que ser mulher? Tinha que avaliar. Eu tinha essa preferência. Eu queria. Não, eu queria que fosse. Por que eu queria que fosse? Porque eu gostaria que essas pautas elas fossem mais presentes no processo eleitoral e até mesmo na política pública. A gente percebeu o quanto a nossa atitude de homem abrindo oportunidades, espaço, colocando pessoas como protagonistas, ajudam a essas pessoas ocuparem os seus espaços e conseguir ter uma atenção até mesmo para essas pautas. Você quer ver um exemplo? O que o Bolsonaro fez pela Amália e a Coronel Fernanda.
Quantas mulheres eleitas deputadas federais nós temos no Mato Grosso? Só a Amália e a Fernanda. A Gisela assumiu na suplência do Fábio e a Juliana, que está lá agora, assumiu na suplência do Juarez. Mas eleitos no processo, nós temos a Amália e a Fernanda. Quem que deu o voto, que ajudou, por exemplo, a dar um espaço para que a Rosaneide pudesse participar? Foi o Lula, que é o cara que ela trabalhou mais por isso. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de atrair as mulheres para a política, porque muitas das vezes elas estão tão indignadas com o processo da política e tudo mais, e muitas vezes foram usadas, muitas vezes no passado, e não se interessam de participar. Hoje isso é diferente, muitas mulheres estão participando da política, nós temos um protagonismo muito grande, com exceção em algumas candidaturas, mas muitas delas estão sendo projetadas. E eu fui pesquisar quais são as pessoas que poderiam estar somando com a gente, encontramos mulheres incríveis, um currículo fantástico, muito melhor que o meu, inclusive, eu posso falar, sem dúvida, a doutora Lúcia, poxa, médica, pediatra, presidente do CRM, fantástico para estar com a gente, inclusive é um nome que a gente está querendo que seja secretário de saúde do município, é um desejo muito grande meu para isso. A Coronel Vânia, o trabalho dela é fantástico, muita gente ainda não conhece esse trabalho, mas o combate à violência doméstica, a luta dela pela Maria da Penha e outras ações, e não é só ela, tinha tantas outras mulheres que ajudaram nesse processo, como a Emirella também, não sei se vocês chegaram a conhecer a Coronel Emirella, e tantas outras. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que esses trabalhos fantásticos, eles apareçam. Olha a Flávia Moretti, o que ela está fazendo em Várzea Grande, como que ela está se revelando. Lá em Sinop tem a Mirtz também, trabalhando pra caramba, lutando pra caramba. E eu acho que essas mulheres, elas estão ocupando os seus espaços, elas têm um currículo fantástico, têm todas as condições de estar trabalhando. Eu considero a Vânia muito mais qualificada até do que eu mesmo nesse processo, e ela entende muito de gestão, ela esteve em espaços administrativos que são de muita competência, as pautas e bandeiras que ela defende são fantásticas, então eu criei uma admiração muito grande por ela. Não dependeu de avaliação do Bolsonaro ou não, de Bolsonaro dar aval ou não dar aval, isso nunca foi cogitado, isso daí foi matérias que soltaram por aí. Dependeu, foi muito mais dela querer. Então assim, nós tivemos que conversar com ela. Ela aposenta nesse ano, então é o ano final do cargo dela dentro da polícia, ela sentiu que completou a jornada dela, são 25 anos de trabalho da Polícia Militar, então não é uma pessoa que chegou agora, né? E para uma mulher subir na carreira da Polícia Militar, você sabe o quanto que isso é difícil. É penoso. Não é fácil, tá? Então eu criei uma admiração. Ela, a família dela, o esposo dela, eu acho que é o Coronel Roque também. Então assim, isso foi muito importante pra gente. A gente não escolheu a pessoa que tem mais voto, ou a pessoa que tem menos voto. Não foi isso. A gente escolheu as pautas que poderiam somar. Então nós estamos aí com o estado de Mato Grosso em primeiro, segundo lugar nos índices de feminicídio no Brasil. Nós sabemos que Cuiabá não é moleza nesse assunto. Nós tivemos no Parque das Águas aquela mulher que foi assassinada por um... Cristiane Tirlone. Sim, então isso mexe muito com a gente. Nós temos aí a filha do Catani. Nós temos tantas outras histórias que são anônimas, porque essas daí são as que vêm a público. Sim. Cuiabá e Sorriso são as cidades que aparecem. Você está entendendo? Então, essas pautas, elas mexeram com a gente. Muito, muito. E nós falamos, temos que fazer alguma coisa. Não é possível. A gente vai ver o que o município é capaz de fazer. O que ele está fazendo é muito diferente. Ele é capaz de fazer muito mais. Políticas públicas para as mulheres não é só pintar uma secretaria de cor-de-rosa. Não, parece brincadeira falar isso, o que se gasta de publicidade e tudo mais, mas o que poderia ser feito de políticas públicas de verdade, de ter psicólogos nas unidades de saúde, de ter um contato que a pessoa pudesse buscar, um lugar de segurança que ela pudesse acionar, uma forma de WhatsApp, até mesmo uma forma de comunicação que ela pudesse silenciosamente se manifestar e ter suporte, ter apoio. Muitas das mulheres que a gente vai conhecendo, as histórias, eu não posso contar por causa da LGPD e tudo mais, mas muitas histórias que a gente conhece são pessoas que às vezes aceitam viver um estado de violência psicológica
e porque não tem uma alternativa econômica. Às vezes ela pensa, eu tenho 2, 3 filhos e eu não tenho como sustentar. A pessoa escolheu dedicar a vida para cuidar dos filhos, enquanto o marido, ou o namorado, ou o amante, ou sei lá, decidiu que seria o mantenedor daquela família, e o cara destrói a pessoa, tira a autoestima dela. Então essas pautas para nós foram muito importantes. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode fazer para tirar Cuiabá? Porque a segurança pública é do Estado, a responsabilidade é do Estado, mas o município também pode ajudar muito. E tudo que eu estou falando com você, por exemplo, você nunca me ouviu falar em outras entrevistas, né? Sim. Então agradece a Vânia, porque ela tem me informado muito nisso. Ela tem falado, olha, nós precisamos mexer nisso aqui na legislação federal, nós precisamos mexer nisso aqui nas políticas públicas municipais, porque essas pautas são caras para nós. E muitas das vezes que ela, junto com a Patrulha Maria da Penha, foi na casa de alguém tentar ajudar essas pessoas, as pessoas negaram a ajuda da própria polícia, por causa que elas tinham medo de que seria após essa ajuda. Sim, do que vem depois, né? Tá. Mas nós temos que implementar esse tema. Eu não sei porque não é muito falado. Eu mandei R$500 mil para a Patrulha Maria da Penha aqui do estado do Mato Grosso. E pretendo, ganhando ou não a eleição, a gente continua sendo deputado até o final do ano, porque se ganhar para prefeito, assume dia 1º de janeiro. E as emendas parlamentares, elas são feitas em novembro e dezembro. Então, ganhando ou não, a gente tem as emendas parlamentares para o ano seguinte, tá? E eu pretendo mandar mais R$1 milhão para a Patrulha Maria da Penha para ajudar a ter umas ações. Eu fiquei sabendo que eles receberam uma proposta do Shopping Pantanal de arrumar um espaço para que eles pudessem, tipo o Shopping Pantanal em parceria com a Patrulha Maria da Penha, cederia o espaço para a patrulha. E em contrapartida, claro, a polícia ia lá e investia no local para poder deixá-lo adequado para fazer o acompanhamento. E a gente quer mandar os recursos para fazer isso. Agora, eu preciso que a polícia do estado de Mato Grosso decida que a Patrulha Maria da Penha não pode ser só marketing. Não pode. Enquanto a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública não tratar com respeito a Patrulha Maria da Penha e ficar só no marketing, os índices de feminicídios vão aumentar e nós vamos cada dia mais ficar em situação de desagrado diante da sociedade e as vítimas de tudo que se passa. Muitas vezes, um posicionamento ostensivo, um posicionamento bem comunicado, de que vai ter o rigor da lei aplicado, isso já diminui um pouco a coragem da pessoa praticar o mal. Sim. Não é verdade? Se ela for punida, né? Se ela tiver o medo de ser punida. Né? Então eu acho que o governo do estado do Mato Grosso, eu até propus isso para o secretário, tenho proposto, vou aproveitar isso aqui para propor. Eu acho que ele pode apresentar o Vigia Mais Mulher e o Vigia Mais Rural. São dois programas. Você já tem o Vigia Mais MT, que é o monitoramento. Mas por que você não coloca uma câmera de monitoramento na rua, onde aquelas mulheres sofreram ameaça? Por que você não põe uma câmera de segurança nas estradas vicinais para você ajudar a monitorar? Olha a situação da filha do Catani, como que... Né? E a filha do Catani, a polícia foi em cima. Agora, quantas outras filhas estão aí em zonas rurais, em outros lugares, que às vezes nós não temos essa cobertura de monitoramento com tanta facilidade? Então, é uma sugestão, Vigia Mais Mulher, para colocar em proteção às mulheres vítimas de violência, as câmeras de segurança em lugares próximos onde elas estão, e o Vigia Mais Rural para ajudar as zonas vicinais. Abílio, falando, se você for eleito, você faria auditoria nos contratos da prefeitura? Faria um pente fino ali? Essa pergunta para mim é muito fácil, é o que todo mundo espera e provavelmente é o que eu vou fazer sim, com certeza. Tem que ser feito, tem que ser feito. Puxa... Mas não pode parar muitos serviços. Eu estou tirando como exemplo o que aconteceu ali na gestão táxi. Lembra que auditorias pararam ações? É que as pessoas não entendem muito assim. Existe uma secretaria própria para isso. Própria. Que é a Secretaria de Auditoria, Controle e Fiscalização do próprio Prefeitura. Ela tem um órgão próprio para isso. E já tem outros órgãos que são a Secretaria de Saúde, Educação, Contrato e tudo mais. Agora, o que é o correto? Aquele que está roubando, deixar roubando? Não, senão não muda. O cara que não entrar para fazer esse enfrentamento não vai mudar se ele não fizer o enfrentamento.
Se ele falar, eu tenho medo de auditar o contrato do Hospital Santa Helena, porque se eu auditar o contrato do Hospital Santa Helena, pode ser que o Hospital Santa Helena pare. Não. Se o Hospital Santa Helena está fazendo tudo bem, faça tudo bem, está fazendo tudo certo, faça tudo certo. E a auditoria do contrato vai servir para corrigir os erros do contrato. Se a Inhambiquara está fazendo tudo certo, segue o contrato. Se a Inhambiquara não estiver fazendo tudo certo, rompe o contrato com a Inhambiquara, chama o segundo lugar da licitação ou abre uma nova licitação. Porque, olha lá o contorno leste. Vai ver como está a obra. Está fazendo da forma correta? Daqui 5 meses, 6 meses, não vai ter que fazer tudo de novo? Eles vão lá e fazem um asfalto que não dura 3 anos? Aí depois a gente tem que fazer operação tapa-buraco? Pelo amor de Deus, tapa-buraco não deveria nem ser operação. É o trabalho cotidiano da manutenção viária. Então, assim, deu um problema hoje, vai lá, tampa, outro. Quando vira operação é porque está há muito tempo sem cuidar da via pública e decidiu fazer uma operação para cuidar. Então nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Nós não podemos fugir de fazer auditoria nos contratos que há suspeita. Não podemos. Agora, que também temos que levar com seriedade todo o serviço público. Se a gente existe uma suspeita sobre um contrato, já abre o termo de referência, já abre um processo de licitação daquilo que tiver as irregularidades visíveis, porque qualquer auditor, ele dá 3, 4 olhadinhas, ele já levanta uma olhadinha, ele já vê o que precisa melhorar. Tem muito fiscal de contrato que precisa também ser chamado no ouvido e falar, e aí, jovem, por que você deixou passar tudo isso? Ser fiscalizado, o fiscal ser fiscalizado. É claro, porque a cadeia do roubo, ela não é só o cara que rouba lá na ponta. A cadeia do roubo não é só o cara. É o fiscal do contrato que fez vista grossa, aquela calçada que era para ter lona, ferro e o cimento. O fiscal do contrato fez vista grossa e deixou fazer só com menos espessura de cimento, só direto na terra. Aquilo vai rachar, aquilo vai dar problema. Mas o fiscal do contrato fez vista grossa. Sei lá que ele ganhou alguma coisa ou não sei, mas ele fez vista grossa. Aquele asfalto que era para fazer de 4 centímetros, 5 centímetros, de 6 centímetros. O fiscal do contrato fez vista grossa e foi lá e fez de 2 centímetros. Aí daqui a pouco esse mesmo fiscal de contrato é o fiscal do contrato que vai ver o reparo daquela via. E ninguém está cobrando a garantia da obra. Pô, um asfalto tem garantia. Ainda mais o CBUQ, que é um asfalto diferente, que é um asfalto usinado quente, ele tem garantia. A gente tem que cobrar da pessoa que executou a obra que ele faça os reparos, que ele cuide da obra da forma correta. E se a obra for feita com a base, subbase, todas as etapas corretas, a tendência daquela obra ter problemas é menor. Ou seja, ela vai durar muito mais. Então, existe um fiscal de contrato que tem que ser profissional da área para acompanhar obras de engenharia, cobrar dele o posicionamento. Na hora que vai entregar o remédio, a empresa vendeu 1000 unidades de medicamentos, aí vai entregar 100. O fiscal de contrato viu que está entregando 100, deu um atestado de 1000. A responsabilidade é só da empresa corrupta ou do fiscal também? Do fiscal também. Então, essas coisas têm que ser enfrentadas. E na sua avaliação, a máquina da prefeitura está inchada? Tem que cortar secretarias? Tem que cortar cargos? Qual que é a sua avaliação? Na minha leitura, eu vejo o seguinte, a Secretaria de Cuiabá, as prefeituras de Cuiabá, está tentando se ajustar agora para fechar as contas depois do posicionamento do Tribunal de Contas. Que você viu que já teve um parecer para reprovação de contas. Sim. E está vindo um outro, e isso pode trazer um problema até de inelegibilidade para o Emanuel. Então, algumas dessas coisas estão sendo já ajustadas pelo próprio Tribunal de Contas. Agora, tem que ter melhoria de eficiência. O que é ter eficiência? Não adianta nada você ter uma secretaria com 5, 10 mil servidores públicos se não tem os coordenadores que estão cobrando o serviço adequado ou que estão acompanhando o serviço adequado. Nós temos que buscar eficiência, capacitar, ajustar. Poxa, a pessoa está ali no lugar, ela passou no concurso, mas ela nunca teve um treinamento especializado da prefeitura, porque só foi chamada e entrou ali. Então, eu acho que a prefeitura tem que investir na formação do servidor. Se não me engano, são 20 secretarias. Né? São muitas secretarias. E tem a lei de responsabilidade fiscal, que define 53% o limite de gastos com o pessoal. E hoje deve estar em torno de 47%, 48% desse limite de gasto com o pessoal. Então, tem que fazer um ajuste, uma revisão sobre como que está a formação dessas secretarias, ver o que a gente pode melhorar. Algumas secretarias eu gostaria que elas fossem próprias,
como, por exemplo, a Secretaria de Turismo, eu acho que ela deveria ser independente, até porque nós temos que promover o turismo da nossa cidade, e independente com eficiência. A Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, eu acredito que eles estão ali compostos, mas tem que avaliar se elas estão conseguindo trabalhar junto. Não é um número especificamente da secretaria, mas a eficiência, o que ela traz. Ela consegue captar os recursos corretamente? Ela está conseguindo fazer os projetos adequadamente? Está tendo ingerência? Ingerência acontece muito hoje na Prefeitura de Cuiabá. De um secretário adjunto tentar puxar o tapete do secretário para ele tentar assumir o cargo do secretário, porque hoje é um loteamento. Esse é o maior problema da Prefeitura. É o loteamento. Tal secretaria do partido tal, tal secretaria do partido tal, tal secretária adjunta do partido tal, é do vereador tal, do deputado tal. Esse loteamento cria ingerência. Esse problema é maior do que os números de secretaria. Porque você vê o secretário de saúde querendo fazer uma coisa e o adjunto, que é apadrinhado por outro político, querendo fazer uma coisa diferente. Então isso não pode acontecer. A prefeitura ela tem que ter ordem, disciplina, sequência, comando, né? E não pode ter esse loteamento todo da máquina. A gente percebe que a Prefeitura de Cuiabá é muito semelhante à Assembleia Legislativa. Por que eu faço esse comentário? A Assembleia Legislativa criou 10 cargos agora para a mesa diretora. Pô, primeiro presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, quarto vice-presidente. E mais 6 secretários. São 24 deputados, 10 ficam na mesa, 14 embaixo. Ainda depois eles querem dar sermão sobre mulheres, né? E a única mulher não faz parte da mesa. É essa história. Deputado, na Câmara Federal o senhor tem uma atuação bem provocativa, né? Em todo lugar. Tira uma galera, né, do sério. Você não acredita que esse perfil possa te prejudicar dentro aqui no eleitorado? Que às vezes quer um perfil mais gestor, mais sério. Mais corrupto. Não sei. Não. É porque já escolheram isso no passado. Olha só, tinha um perfil que era muito comportado, muito educado, que muita gente gostou aqui em Cuiabá, em Mato Grosso todo. Que ganhou inclusive do Mauro Mendes. Lembra desse perfil? Silval Barbosa. O Mauro não era o gestor e tudo mais naquela época. Silval Barbosa foi eleito na sucessão do Blairo Maggi, que já tinha o escândalo dos maquinários que estava sendo exposto naquela época. Tinha a operação da polícia, tinha tudo. O Silval ganhou. Era o queridinho dos políticos. Os deputados se uniram todos em defesa do Silval Barbosa. Eles falavam que o Silval era o melhor nome, o mais bonito, o mais legal. Aí depois apareceram os vídeos do motivo do que o Silval era o cara tão gente boa que eles achavam, né? Então, o padrão que a boa parte da classe política quer, é claro que é contrário daquilo que o povo precisa. Por quê? Porque para essa classe política toda se sentir agradado por esses políticos que eles gostam, é porque esses políticos estão fazendo alguma coisa que agrada essa boa parte da classe política. Então é claro que o meu posicionamento incomoda, porque eu digo para eles na cara. Mas eu digo do eleitorado. O senhor acha que o eleitorado... O senhor acha que perde algum tipo de credibilidade perante o eleitorado com essa postura provocativa? O eleitorado inteligente, o eleitorado sério, que tem um desejo de mudar Cuiabá, não perde. Tá? Agora é importante dizer também que não existe político corrupto sem eleitor corrupto também. Né? Então, se existe hoje políticos que são declaradamente ou publicamente conhecidos por ser corrupto, e existe uma eleição onde eles são muitas das vezes muito bem votados, não duvide. Se o Silval Barbosa fosse candidato hoje, ele ganhava. Não duvide. Você acha que o Silval ganhava? Com facilidade. Por causa do perfil dele? Perfil dele e perfil de alguns eleitores. Quem mais o senhor acha que... Mas como que o Se o eleitor Riva é corrupto? fosse candidato hoje, ganhava também. Mas como que o eleitor é corrupto? Quando ele aceita R$50 num voto pelo voto, com uma caixinha de cerveja pelo voto, quando ele aceita trabalhar para alguém que é mala, só para ganhar um troco. Será que essa prática não caiu? Não, essa prática não caiu. Né? Tem muita gente que, por questão de dinheiro, vende a própria família. Tem gente que vai lá e tenta convencer o voto da família toda. Sabe aquele cara que fala, eu tenho família grande e tal, e chega lá tentando convencer o político que se pagar mais para ele, ele vai levar o voto da família toda. E ele não está se importando se o cara é honesto, se não é honesto, ele só está fazendo uma oferta de preço no voto dele e da família toda, e está querendo levar o voto.
Então, uma boa parte dos políticos corruptos que estão aí é porque existe uma boa parte de eleitores que não se importam se a gestão vai ser boa, se vai ser ruim, eles só se importam com um deles. E ainda eles têm uma visão diferente, porque é o seguinte, quando vai na UPA, o cidadão que não vende o voto, o cidadão que trabalha, o cidadão que dá a vida para sustentar sua família, esse cara acaba ficando 5, 6, 7, 8 horas numa UPA esperando atendimento. Esse sofre com serviço público de má qualidade. Só que o eleitor corrupto que fez acordo para um deputado, que fez acordo com um vereador, ele fura a fila do SUS, ele não vai ficar ali aguardando, ele pede para alguém passar ele na frente. Então, assim, é claro que existe uma luta aqui em Cuiabá e no Brasil todo, e essa luta ela não é nem necessariamente entre posicionamentos ideológicos, mas sim entre quem precisa do serviço público e quem rouba o serviço público. Quem é dependente dos serviços na cidade e quem consegue dar um jeitinho para furar o serviço da cidade. Essa é a verdadeira luta. E é claro que a gente é um desagrado para aquele que rouba o serviço público. É claro que a gente cria um desconforto para aquele eleitor que vende o voto. Porque ele chega até mim e eu falo que não compro. Logo ele já começa a pensar, esse daí não vai me dar o que eu quero. Mas já te ofereceram voto? Um monte. Custava quanto? De todo tipo. Todo tipo. Fazendo uma pesquisa. E você sabe de uma coisa que eu me surpreendi mais, de todo esse tempo de política que eu tô? Existe um preconceito muito grande, achando que as pessoas da periferia são as mais desonestas. Existe um preconceito muito grande, achando que a pessoa, porque ele mora num bairro pobre, carente, não é verdade. Não é verdade. Os mais desonestos moram nos prédios mais caros. E não estou falando só de posicionamento ideológico, nem nada disso. Só para você ter uma ideia. Uma pessoa simples, ela sente a falta de um médico no posto de saúde. E ela pensa na hora de votar. Ela fala, se eu votar nesse cara, vai continuar faltando médico no meu posto de saúde. E ela vai tomar a decisão, não por R$50. Porque ela sabe que se faltar o médico lá no posto de saúde, ela vai ser muito mais caro ela ir num particular ou em outro lugar. Então ela toma a decisão pela necessidade. Ela toma a decisão, eu preciso do asfalto na rua da minha casa, eu preciso da vaga na creche das minhas crianças, porque eu tenho que trabalhar e eu preciso deixar a criança na creche. Eu preciso que o posto de saúde funcione, eu preciso que a merenda da escola seja boa, porque meu filho precisa ter uma nutrição adequada. Então a pessoa que mora nos lugares mais simples, são poucos que vendem os votos. São poucos, é uma ilusão. Eu sou mais votado dos bairros mais simples, porque as pessoas, elas vêm com a gente naquilo que a gente defende. Agora, onde eu sou menos votado? No centro. Na região central. No centro político, na região central. Naquele que às vezes não tem a formação técnica para estar num cargo na prefeitura, não passaria num concurso, mas fez um acordo com um deputado, com um vereador, e por conta disso conseguiu um salário de 9 mil, de 8 mil, de 7 mil. Então, quem não gosta de mim não é o povo mais pobre. Quem não gosta de mim é um povo mais elitizado, que depende, que sangra, lembra da Operação Sangria? Que sangra o serviço público. Existe essa diferença muito grande. E dentro disso, existe muito preconceito que a gente tem que eliminar. Que honestidade não tem classe social. Sabe aquele cara que viu uma carteira de R$1.000 no chão e ele pegou a carteira e foi atrás do cara para devolver? Tem esse cara. O Brasil é assim. A gente está cheio de pessoas honestas, trabalhadoras e que honra, tem caráter, dignidade e brio. E também está cheio de filhinho de papai que se vê a oportunidade de pegar o celular do outro, pega e não está nem aí. Ele tem o celular dele e ele vai pegar para usar por outra coisa. E quando você fala de droga, o pessoal pensa, na periferia que o povo mais usa. Mentira. Mentira. Isso é um preconceito pregado na sociedade. Os lugares mais usados de droga são nas boates, são nos condomínios, nos apartamentos. Então é um preconceito que se faz com a sociedade. E outra, falam que a esquerda é maior na periferia. Mentira também. A direita em Cuiabá teve mais voto na periferia. Sim, teve. Entendeu? Então, o que a gente precisa mostrar para a sociedade é que a luta verdadeira nossa é quem precisa do serviço público, quem precisa defender sua família, quem precisa defender seus valores, contra quem não precisa disso. Quem foi criado de um jeito que passar por cima dos outros é fácil.
quem não tem empatia com a dor do outro, não sabe o que o outro sofre. Essa é a verdadeira luta. Só uma perguntinha que eu fiquei curiosa. O senhor falou aí sobre droga da periferia, esse preconceito. O senhor acha que o tema aborto também acontece a mesma coisa? Que as maiores interessadas no assunto seria... Também. Pensa bem. Claro que a violência doméstica acontece, a violência familiar, muitas das vezes o caso do aborto, do estupro, por exemplo, dando um exemplo, acontece dentro de um ambiente familiar, né? Porque não é bem familiar, né? Mas às vezes dentro de casa ou de pessoas conhecidas. Isso são números que não são meus, tá? São dados que estão aí, você pesquisa no Google e vai achar. E também tem muita essa violência da rua também. Mas muitas das vezes a maior procura não são essas. Se você pegar, tem um estudo da Fiocruz, eu acho que você pode buscar, está no Ministério da Saúde também, e esse estudo mostra que a maioria das pessoas que buscam aborto são pessoas brancas. Não é então as mulheres negras da periferia, que nem a esquerda muitas das vezes usa. Não. Agora, o que ocorre? Ocorre que eu não vou entrar aqui no motivo, sabe? Eu não vou fazer esse julgamento de motivos de tal e tal, porque isso distorce minhas palavras e o que está nos números lá, eu prefiro que as pessoas procurem e olhem os números. Mas o que ocorre para mim é que isso é muito... eles criam um estigma, criam uma história, uma narrativa para dizer que é por causa desse povo sofrido que querem aprovar, quando na verdade é por outros interesses, é outro público que quer aprovar. É outro público. Não é o povo... Eles não estão de olho lá porque a pessoa pobre está precisando de tanta coisa que eles não estão nem aí. A pessoa pobre não quer pegar 2 ônibus lotados para ir trabalhar e eles não estão nem aí com os ônibus lotados. Enquanto o cara está andando no carro dele ali no centro com ar-condicionado de boa, ele está preocupado com a quantidade de congestionamento no trânsito. Mas ele não está preocupado que alguém pega o 721 ou 720 na Avenida das Torres ou Fernando Correia, sai do Pedra 90 num único ônibus para fazer a integração no centro para ir trabalhar lotado. Muitos não estão preocupados com isso. E as pesquisas que a gente faz interna mostram isso. Que para uma parcela da população, o transporte público é um problema. E para outra parcela da população... Não faz diferença, né? Você está entendendo? Então é fácil a esquerda pegar essa narrativa de que está lutando pelas pessoas mais vulneráveis, mas não é verdade. Deputado, voltando ali na questão do seu perfil, digamos, provocativo, que o senhor é especialista lá na Câmara Federal, de tirar alguns parlamentares do sério. O senhor vai usar essa ironia, vai usar esse perfil para desestabilizar candidatos aqui, adversários também? E já estou falando até sobre debates. Você viu que eu nem estava na Assembleia Legislativa no tal dia ali, né? E eu não precisei fazer nada. Eles mesmos já estão se desestabilizando. Mas agora, o senhor vai colocar, olha, digamos, para jogo? Eu sempre fui contra a violência. Tem uma coisa que eu não aceito, é violência. E eu tenho formação em artes marciais, eu já fiz aulas de artes marciais e tal, mas aprendi com as artes marciais, ao contrário do que todo mundo prega, as artes marciais te ensinam disciplina e autocontrole. Isso é o que ensina. E você não vai ver nenhum vídeo meu dando um tapa, murro ou partindo pra cima de ninguém. Não tem. Nenhum momento. Já tem vídeo meu levando tapa na cara, murro e etc e tal. Isso tem. Mas eu fazendo isso, não tem. Xingando. Você também não vai ver nenhum vídeo meu xingando. Não tem nenhuma fala minha partindo para esse tipo de violência. Nem física e nem verbal. E já sofri. Então, esse não é o tipo de linguagem que a gente adota. Agora, a ironia, o sarcasmo, fazer um certo humor com alguma das circunstâncias, é uma das coisas que a gente adota para, pelo menos, mostrar a verdade de uma forma mais leve. Fica difícil a gente não rir de algumas situações. Não, verdade. Tipo, eles sempre chamam eu de descontrolado e tem gente até falando que eu tô tomando remédio aí, porque tá tão calmo, né? Tão tranquilo. Eu não sabia dessa conversa. Tem algumas brincadeiras que é desse jeito mesmo. Qual que é a receita? Não tem. O que ocorre é que eu sempre fui assim. Acontece que reverbera nas redes sociais meu posicionamento mais ácido e meu posicionamento mais duro. E em 2020, sob estresse e uma série de situações, 2020 foi um ano atípico para mim.
perdi meu avô, perdi minha sogra, meu filho nasceu, eu entrei numa eleição super tumultuada, super difícil, e eu fiquei mais irritado naquele momento, mas não a ponto de partir violência com ninguém. Sim. Mas hoje eu tenho uma situação de experiência um pouco maior, de já ter passado por esse processo na eleição de 2020, já ter enfrentado a eleição de 2022 e estar numa eleição que eu conheço bem os meus adversários e conheço a mim mesmo. Então eu sei do que eu posso fazer e o que eles podem fazer. Então isso me permite conduzir esse processo eleitoral com mais serenidade, mais tranquilidade. É claro que eu vou tirar sarro deles, se eles fizerem alguma coisa de errado. Sem deixar de ironia, sarcasmo, quando vê uma oportunidade. Olha, eu duvido você não rir quando você perguntar pro Botelho sobre transporte público. Como você não vai rir? Na eleição passada... Você tá entendendo? É difícil, imagina. Pergunta pro Botelho, Botelho, quais são suas propostas para o transporte público? Se essa pergunta vier e ela cair na mão dele, o que ele vai falar? Que vai falar com o irmão dele? Então, é assim, é uma situação que algumas circunstâncias serão inevitáveis. E o humor vai ser o escape, naturalmente isso pode acontecer. O questionamento foi até para saber qual será o tom do candidato Abílio nessa disputa, nessa eleição, até principalmente em debates, porque a gente lembra que na questão da eleição passada, o senhor teve algumas complicações em debates, né? Até como, por exemplo, aquela infeliz frase com relação a Gisela, né? Que era uma boa adversária mesmo sendo mulher, acho que era isso, né? Pegou super mal para você. Eu acho que foi dali, né, que... Começaram a ter algumas complicações. Olha, entrevista e debate, ele sempre tem essa questão. Quanto mais sob tensão você está, mais sob pressão você está, às vezes uma palavra ou outra mal colocada e da minha parte, da parte dos outros, etc. É claro que dependendo do lado que sai, ela tem uma reverberação de um jeito, dependendo do outro lado, por exemplo, se fosse o candidato do PT tivesse dito isso, não teria a mesma reverberação. É natural que de um lado tem um posicionamento, do outro não. O Lula fala cada coisa, recentemente ele tem dito cada coisa, coisas de preconceito, inclusive. Ele teve, num evento, eu não me engano, ele perguntou para uma menina negra que estava no palco cadê o namorado dela, se ela estava de acompanhante de alguém e tal, até que ele descobriu que ela era a pessoa mais especial daquela noite ali e ele não sabia. Essa eu não vi, eu tenho visto várias, mas essa eu não vi. Essa... Tem. Não pode bater. Só se for corintiano e tal. Então, assim, cada situação que se faz, que dependendo se fosse Bolsonaro, era pedido de impeachment, mesas de falas sobre o assunto. Democracia relativa, que nem o próprio Lula também colocou, se fosse Bolsonaro falando, era uma ação do Supremo Tribunal Federal pedindo para ele justificar o que é o relativismo da democracia. Então, depende de quem fala. Naquele caso, por ter sido eu, e foi uma fala muito ruim, confesso, muito, muito ruim, muito, muito infeliz, muito inapropriada, gerou toda a ressonância e a repercussão que naturalmente se deve ter numa fala como aquela. Claro que há uma visão minha hoje sobre tudo isso no passado, de que tem que tomar mais cuidado, tem que observar melhor as palavras. Nessa entrevista mesmo, eu já até peço desculpa, deve ter umas 4, 5 ou 6 coisas que eu falei aqui que provavelmente vai dar problema, mas tá concordando, né? Teve mesmo. Não percebi, mas enfim. Não, pode ser que tenha, então assim... Mas é aquela coisa que você chega em casa e avalia tudo que você fez no dia e fala o que eu errei, o que eu acertei e vou tentar melhorar amanhã. É justamente esse processo que a gente está. Quem não corrige os erros, ele está fadado a repeti-los. O senhor esteve aqui no Conexão Poder e disse que em 2020 acabou perdendo para você mesmo. E aí eu queria... ninguém dá mérito para o Emanuel, né, pô? Devido a uma série de erros elencados por você mesmo. O pessoal que fala que eu perdi pra mim, o pessoal mesmo que fala, pô, o cara não teve mérito nenhum de ganhar. E eu queria saber o que hoje muda, o que o Abílio daquela época hoje não faria de novo. Eu tenho um livro escrito, só não publiquei ainda. Olha aí. Isso gerou um livro? Gerou. Eu tenho um livro, ele já está escrito, está praticamente diagramado, eu mesmo diagramei. Como é que é o nome? 10 dicas para perder uma eleição.
É verdade. Sério? Sério. É sério esse Eu bilhete? nunca sei se Sério é. esse livro? É porque a gente nunca sabe se é sério ou não. Não, mas esse é sério. esse é sério. Tá, ok. Eu ia Tipo, como publicar. perder um homem em 10 dias é como perder a eleição. Era 10 dicas para perder uma eleição. Eu escrevi, eu ia publicar esse ano. Aí o pessoal falou, olha, espera passar a eleição. Que é isso? Melhor. Mas eu já estava com ele pronto no final de 2022 para 2023. Eu ia publicar no começo de 2023, porque eu já tinha ganhado a eleição de deputado federal. E eu falei, vou publicar contando as minhas experiências do que eu errei e o que eu corrigi em 2022, que me permitiu chegar em segundo lugar como segundo mais votado do estado de Mato Grosso, sem ter dinheiro e sem usar máquina nenhuma, nem da prefeitura, nem do governo do estado. Revisitar suas experiências, sabe? Como eu tratei a classe jornalística, a imprensa, por exemplo, em 2020, foi horrível. Foi horrível. E eu tinha a cabeça fechada de que era eu contra eles, sabe? Aquela sensação. Mas é desconhecer mesmo o trabalho, é desconhecer como que as pessoas vivem dentro desse processo. Aqui no Conexão mesmo teve uma entrevista tensa, né? Logo na véspera do debate, né? E depois eu descobri que era um cara que até gostava de mim, pô. E eu fiz o papel de perder aquele apoio. Mas isso foi com várias pessoas. O que acontece? A gente é contaminado por um excesso de informações e às vezes algumas dessas informações vêm distorcidas, ou às vezes você mesmo não quer acreditar nas informações positivas e acredita nas negativas. E essa escolha nossa de ser tão crítico com algumas coisas acaba criando essas dificuldades de relacionamento, você tá entendendo? Mas hoje eu tenho um relacionamento muito melhor. Hoje eu dou entrevista para todo mundo, converso com todo mundo, eu tenho um posicionamento melhor com os servidores públicos, hoje eu entendo melhor a situação dos servidores públicos, hoje eu entendo melhor... Quer ver quais foram? Vou dar 3 dicas aqui do que reclamaram. Tipo, eu não cumprimentei o Dorilhão na entrada da Gazeta. Sim. Você lembra dessa? Lembro. Então, aí o debate clássico, né, a Gazeta. Pois é. A questão dos servidores. Tem gente que falou que o debate, eu fui muito radical no debate, teve muita briga e coisa e tal. Que a gente queria, acho que as pessoas reclamavam que queriam ver mais proposta. E tinha, sabia? O meu plano de governo era o que mais tinha proposta. Tinha 363 propostas. E eu não consegui comunicá-la no meio de todos os problemas que teve. Aqui também eu não tinha muito tempo de TV, eu tinha 27 segundos de TV. E o Emanuel tinha 6 minutos e pouco. Mas hoje a gente está num posicionamento diferente. Hoje a gente era só oi, tchau. Chegando no debate desse ano, já cumprimento do Dorileu, já abraça aí. O abraço nem tanto, mas cumprimento. Não, mas olha só, tem coisas importantes que a gente pode falar antes da entrevista chegar ao fim, que eu acho que já está perto, né? Então tá bom. Tem algumas pautas importantes que eu gostaria de mostrar. Vou dar um exemplo. O que eu mandei de emenda para a educação? Só, por exemplo, um posicionamento político diferente, que eu não teria isso em 2020. Eu mandei 12 milhões de reais para o UFMT. Em 2020 eu brigava muito com profissionais da UFMT, a militância e etc. da UFMT. Dessa vez eu mandei 12 milhões. Dentro desses 12 milhões, 2 desses para terminar uma obra parada que tem em Várzea Grande, 2,5 para terminar aquela obra em frente ao COT de treinamentos esportivos ali da UFMT, que é o Centro de Convivência, 3 milhões para o zoológico. Você já foi no zoológico na época que ele era aberto? Antigamente, sim. Pô, dá um sentimento bom de ter voltado, né? Então, nós queremos reabrir, mandei 3 milhões para lá, 2 milhões para o hospital veterinário, mandei 500 mil para ecoterapia, mandei 500 mil para eles comprarem um veículo que vai transportar leite materno de doação que eles recebem, mandei dinheiro para o pessoal da geologia, para poder fazer estudos de área de risco, que a gente está vendo aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aconteceu recente, então nós queremos investir aqui 500 mil para a questão do EPURA, que é um programa que estuda questões sociais, principalmente bairros de Cuiabá que está com vulnerabilidade, principalmente habitacional, e eles fazem um estudo sobre isso. Mandei, acho que em torno de 6 milhões para o IFMT, para as escolas técnicas, né, que a gente conhecia. Mandei 2 milhões para a prefeitura de Cuiabá, com o Emanuel, para fazer uma creche no Pedra 90. Mandei para a saúde de Cuiabá 5 milhões e pouco para fazer investimentos na área da saúde, postos de saúde, UPA,
até para pagar salário atrasado de profissional do HMC de contratos terceirizados. Mandei em torno de 2 a 3 milhões de reais para eles. Mandei dinheiro para cultura em Cuiabá, para fazer um livro do Ivan Scaff, publicação de memória. Não sei se vocês conheceram, porque eu era apaixonado no cara, eu gostava demais do material dele. Mandei uma emenda também para o Johnny Holter, para ele poder... Rafael Jonier, para fazer uma arte daquele projeto dele junto com os autistas. Eu tenho um filho autista, então a gente investe muito nessa causa. Mandei uma emenda para ajudar o futebol feminino, misto e Dom Bosco, para que ajude a formar a base das mulheres que jogam futebol feminino aqui em Cuiabá. Mandei um recurso para fazer um playground no Parque da Família, ajudar campos, enfim, mandei bastante recursos para Cuiabá, para o governo do estado de Mato Grosso, para a polícia militar. Eu acho que em Cuiabá, possivelmente eu sou o deputado federal que mais investiu em educação, em emenda. Na saúde também eu acho que eu devo estar competindo aí com algum outro deputado, mas devo ser um dos que mais mandou dinheiro para a saúde e que também mandou mais dinheiro para a segurança pública em Cuiabá. Eu sou adversário do prefeito. Sim. Sou adversário político do Emanuel, não ligo para ele, não tenho relacionamento político nenhum com ele. Mas eu fui eleito por Cuiabá. E aí, como que a gente faz? Não vou ajudar a minha cidade porque eu tenho um problema com o prefeito? Não, e eu nem preciso falar com o prefeito para mandar emenda para minha cidade. Eu mando o dinheiro e fiscalizo a aplicação desses recursos. Então é o que a gente tem feito. Hospital do Câncer, passa um perrengue, direto sai matéria, não sai? Continua passando. Então, eu mandei 3 milhões para eles, principalmente para comprar um equipamento de radioterapia para diminuir o tempo do procedimento. Porque às vezes você tem que fazer 30 sessões de radioterapia, elas são intercaladas, a pessoa vem do interior, fica aqui em Cuiabá, em casa de apoio, sofre um tempão. Eu mandei para eles comprar um equipamento para diminuir isso para 15 sessões e fazer com mais eficiência. Mandei para o Hospital Geral também, que eles têm um projeto lá de fissura lábio palatina, aquelas crianças que nem a minha, que nasceram com o lábio aberto. Então a gente mandou recurso para todas essas áreas. Para o governo do estado também, muitos recursos. E o que eu olho? Eu olho o que eu posso fazer. O Shopping Popular pegou fogo. Eu fiz uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu fui lá falar com o Emanuel. Você acredita? Olha só. Como é que foi? Como é que foi essa conversa? Eu precisava ir. Não porque eu ia resolver. Não é por isso. Eu acho que eu senti no meu coração que eu ir lá pedir para o Emanuel dar atenção ao pessoal do Shopping Popular representava muito mais uma atitude política do que o pragmatismo mesmo de fazer alguma coisa. Porque quem pode fazer é o prefeito e o governador. Nós somos deputados, nós somos interlocutores, nós falamos pelas pessoas. Só que quando um opositor, alguém que é um adversário político, vai na casa lá faz muito tempo que eu não subia no 7º andar, e eu fui lá no ninho, né? Eu fui lá no meio deles, para conversar com o Emanuel, na frente de todo mundo, em frente às câmeras, todo mundo vendo o que estava acontecendo. Para poder dizer para ele, olha, nós precisamos dar atenção para esse assunto, porque esse assunto é sério. Eu acho que foi mais um posicionamento de comportamento. Porque existem determinadas coisas que acontecem na nossa cidade, na nossa sociedade, que são maiores que nós. Daqui 30 anos nós vamos lembrar o incêndio que queimou o Shopping Popular. E nós vamos lembrar que foi necessário ter algumas atitudes para salvar aquelas famílias. E não vai ser fácil a reconstrução. Não vai ser fácil ajudar essas pessoas a voltarem a ter um pouquinho do que tinham. Alguns vão conseguir se recuperar mais rápido, outros vão demorar uma vida para reconstruir tudo que tinham lá. E nós, na classe política, nós vamos ficar brigando num momento como esse? Então era essa a mensagem que eu queria passar. Falar, olha, se eu sou o maior inimigo do prefeito, eu tenho a condição de vir aqui e falar para ele, precisamos fazer alguma coisa para essas pessoas, eu gostaria que os demais pudessem conversar também e falar sobre isso. Eu mesmo encontro o Botelho, olha, 2020 eu não fazia isso. Eu encontro o Botelho de vez em quando e falo com ele, Botelho, precisamos fazer tal coisa pela cidade, precisamos fazer tal coisa por isso aqui. Ah, mas eu sou adversário dele. Sou. Não gosto dele, não gosto.
Concordo com ele de jeito nenhum. Mas são ações políticas, né? Mas eu sou deputado federal eleito por 41 mil pessoas de Cuiabá, 15 mil pessoas de Várzea Grande e 87 mil pessoas no estado todo. Não vou falar com o presidente da Assembleia Legislativa? Não faz sentido. Entendeu? Então são ações institucionais que a gente precisa ser mentalmente, emocionalmente preparado para lidar com elas acima das divergências políticas e ideológicas. Eu não estou nem dizendo se a pessoa é honesta, se ela não é honesta, mas ela está num cargo, numa função que determinadas decisões precisam ser tomadas por ela. E a gente tem que ter coragem de separar as coisas. Eu não vou lá falar para ele, agora acabou o nosso problema. Não, continua tendo problema, continua tendo divergência ideológica, continua tendo posicionamento diferente. Mas se eu precisar falar com o Lúdio para resolver um projeto na Assembleia, eu vou falar. Se eu precisar falar com o Emanuel sobre uma lei ou uma obra ou alguma coisa que precisa resolver, eu vou falar. Por quê? Porque eu estou num cargo atribuído pelas pessoas para exercer esse papel. E esse papel que as pessoas me atribuíram é maior do que as minhas divergências e os meus problemas. O que você acha? Tem que ser assim? Tem que ser assim. Se precisar falar com o Lula, você tem que falar. Agora, eu não vou bajular o Lula. Eu não vou no evento dele fazer propaganda para ele, que nem alguns políticos fizeram. É diferente. Eu acredito que o papel institucional ele também tem um limite, né? Bajulação aí já é outra história. Sim. Abílio, aproveitando aqui sua presença, vou dar só um pouquinho de assunto aqui, porque nós precisamos falar um pouquinho sobre o fato que gerou algumas críticas recentemente, e só você para comentar, só você para comentar isso, que foi o fato da sua esposa usar o seu nome pois é, eu pensei em mudar o meu registrando também o nome dela ali na urna como Samantha Iris do Abílio, né? Isso verdade. Gerou algumas críticas aí. Principalmente por outros candidatos que não tem só uma, né? No meu caso, eu posso dizer que a Samantha Iris, ter colocado Samantha Iris do Abílio é muito bom. Eu até pensei em colocar Abílio da Samantha também, mas eu acho que ia ficar muito grande. E como essa entrevista está sendo dada um dia antes da campanha eleitoral, eu não posso nem falar o número dela, mas numa outra entrevista eu falo. Eu acho que o importante não é essa provocação, se é Samantha Iris do Abílio, se é Samantha. Isso não muda quem ela é. E se você conhecer a Samantha, você vai ver a mulher que ela é. Ela é muito mais inteligente do que eu, muito mais preparada do que eu. Eu que tinha que colocar sempre no meu nome o Abílio da Samantha. É verdade. E não é só bajular nem nada disso não, de modo algum. Eu acho que é o preparo que ela tem. A capacidade que ela tem de preparar suas ideias, as suas propostas. Muito do que eu fiz na Câmara, quando eu era vereador, tinha dentro dela. Porque ela era muito participativa. Ela ia lá e falava, temos que fiscalizar esse contrato. Essa contrato aqui com essa causa parece que está superfaturada. E ela é curiosa, ela ficava mexendo e passava as coisas e a gente ia atrás e fiscalizava e ela estava certa. E eu não sei se um dia ela vai reconhecer que eu tenho razão, mas eu sempre reconheço que ela tem razão, porque se eu não reconhecer, ela vai mandar de todo jeito, ela vai mudar. Mas é importante a gente entender que se fosse outra pessoa, receberia esses mesmos taques? Se fosse outro candidato, eu não vou citar o nome de outros candidatos que usam nomes ou sobrenomes de seus maridos ou algum tipo de... receberia os mesmos ataques? Acho que não. Agora, o fato dela ser minha esposa, o fato dela estar participando de um processo eleitoral que é o mesmo processo eleitoral que eu também estou participando, e algumas candidaturas que estão incomodados com a candidatura dela fazem com que eles façam isso. Mas a Samantha nunca mudou de lado. Não desmerece o nome dela, a candidatura dela, levar o seu nome, então? Não. De modo algum. Eu acho que não desmerece nem ela, nem a mim. Muito pelo contrário. Eu fico feliz que o nome dela seja lembrado e eu fico feliz que o trabalho dela seja desenvolvido. Agora, ela sempre esteve do meu lado, sempre esteve trabalhando comigo, nunca mudou de lado, sempre defendeu aquilo que nós acreditamos, as nossas ideias e nossas propostas. Uhum. Desculpa, Fer, só pegando esse gancho, sobre a gente está falando da candidatura da sua esposa, e eu me recordo que Quem falar isso, o seu óculos é parecido com o dela. Deve ser a mesma marca. Deve ser. Eu me recordo que o senhor
criticava antes o fato do Emanuel ter colocado na política o filho dele e depois ter tentado colocar, colocou, né? Colocou, só não vingou a mulher dele também, a esposa dele, a Márcia. E para você, essa crítica não vai pegar em você? Quem escolhe é as pessoas. Isso eu aprendi. Você acha que não pode levar críticas por isso também? Não, tô levando o tempo todo, principalmente pelos adversários nossos, isso é normal. Só para você ter uma ideia, tem gente que passou o mandato inteiro do Emanuel reclamando dos buracos da cidade, reclamando dos problemas da cidade, e na convenção partidária foi pro lado do Botelho como se não tivesse nada demais. E as empresas que eles reclamavam as empresas que são contratadas da família do Botelho. E eu não vejo ninguém aí falando, mas Botelho, você vai ser candidato a prefeito, e como que você vai negociar o transporte público com o seu irmão, que é dono das empresas? Como que você vai negociar as obras da prefeitura com o seu filho, que é dono das empresas? Não vejo ninguém falando isso. A minha esposa, ela é candidata a vereadora, cargo letivo. Ela não é candidata a um cargo que vai lidar com contratos de prestação de serviço público, e muitos deles serviço mal desempenhado, que são ligados a uma candidatura. E aqueles mesmo que questionam a minha esposa estão apoiando o Botelho, que tem todos esses problemas. Essas mesmas pessoas que falam, mas a esposa da Bíblia é candidata, são pessoas que reclamaram a vida toda do transporte público, a vida toda do buraco, e estão lá agora. Não então, um projeto de familiocracia. Se o povo não quiser, não vai votar nela, ela não vai ganhar. A decisão é das pessoas. Essa é uma questão muito individual. Mas Abílio, o caso do Emanuel é diferente. Usou uma máquina naquela época para eleger uma pessoa. O questionamento é justamente porque o senhor criticava, né? Eu continuo criticando, mas eu critico a forma. Eu não estou usando uma estrutura, uma máquina para eleger alguém. A pessoa é candidata, está fazendo todas as suas propostas, está indo lá, e se ela for eleita, ela vai representar na Câmara dos Vereadores. Na sua avaliação, qual Cuiabá o próximo prefeito vai encontrar? A saúde é o principal problema? A saúde é o sintoma. Muitas vezes as pessoas não conseguem separar essas peças. Mas entenda bem, a saúde está em colapso, do jeito que está, é um sintoma de vários outros problemas, entre eles um problema de mobilidade urbana. Esses dias, não sei se vocês noticiaram, teve um monte de acidente de trânsito de motociclistas. Sim, foi o primeiro dia de friozinho, teve um pouco de garoa, pista molhada e tal. E de ocorrências. Então, o mau planejamento no trânsito aumenta a insegurança do trânsito e aumenta o índice de acidentes no trânsito. E não é só botar radar que vai resolver o problema. É planejamento de trânsito. Você vê, por exemplo, uma solução com uma faixa exclusiva de motociclistas ajudaria, certo? Aquela faixa azul, como a gente chama. Uhum. É uma faixa exclusiva para motociclista, em vias de grande tráfego. Tem em algumas capitais essa... E isso reduziu significativamente o número de acidentes de trânsito. Diminuindo o número de acidentes de trânsito, melhora a UPA? Com certeza. Melhora o hospital? Com certeza. Colocar nutricionista no posto de saúde ajuda as pessoas a se alimentarem melhor. Ajudando as pessoas a se alimentarem melhor, principalmente hipertensos e diabéticos. Diminui o número de pacientes que vai para a UPA ter um problema de hipertensão ou de diabetes. Olha a quantidade de pessoas que a gente está tendo de amputação aqui em Cuiabá. Ajuda? Ajuda, com certeza ajuda. Ter profissional de educação física no posto de saúde ajuda a resolver o problema de lotação nas UPAs, porque a gente vai conseguir fazer as pessoas cuidarem melhor da sua saúde. Ajuda. Distribuição de medicamento em casa para aquelas pessoas que têm problema de locomoção. Ajuda essas pessoas a terem uma qualidade de saúde, de vida melhor do que ir diretamente para uma UPA quando elas não conseguiram se cuidar preventivamente. Ajuda. Então a UPA lotada é o sintoma de uma série de circunstâncias que não foram cuidadas, seja na mobilidade, seja no transporte, na segurança do trabalho, seja na questão doméstica, seja no preventivo do posto de saúde. Tem até só para você ter noção, a gente falar de agricultura familiar, a gente fala de saúde também. Se a gente estimular uma agricultura familiar, estimular uma economia que ajuda a ter uma economia doméstica também mais dentro de conta, a pessoa vai se alimentar melhor também. Tem como estimular isso? Tem. Isso incentivando as feiras, incentivando e dando
os insumos, o suporte técnico, principalmente para a agricultura familiar desenvolver e ter mais alimentos no mercado para poder diminuir o custo desses alimentos e a população se alimentar melhor. Então existe uma série de medidas que são compartilhadas. Só para você ter uma ideia, eu sou arquiteto urbanista. Uma medida que ajuda muito na questão da saúde é a questão do cartão moradia. Aqui em Cuiabá até tentou fazer com o bem morar, alguma coisa assim, uma época, e não deu muito certo. Mas o cartão moradia, ela vem da Lei de Assistência Técnica, uma lei do governo federal, que existe recurso do governo federal, que passa esse recurso de assistência técnica de profissionais de arquitetura e engenharia para dar suporte pela prefeitura para as pessoas em locais de vulnerabilidade, e a prefeitura ainda pode dar o subsídio para a construção de banheiros, quartos, reformas, cozinhas e tudo mais. Resolver o problema de saneamento dentro de uma casa, num local de vulnerabilidade, ajuda a diminuir os problemas de saúde? Com certeza. Sim. Pavimentação asfáltica e saneamento ajuda a melhorar a questão de saúde? Com certeza. Sim. Então, se você observar que a saúde está um caos e cara, 1,5 bilhão de reais por ano, ela é uma consequência de uma série de políticas que não são aplicadas em todos os outros setores. Como solucionar? Colocando gente técnica, competente em cada uma das secretarias, fazendo planejamento urbano e ações importantes a resolver. Só que toda essa fala minha bonitinha e técnica e tudo mais, raramente consegue ser exposta para a população. E os problemas de polêmicas e conflitos acabam aparecendo mais. Mas teria que contratar mais gente também para poder fazer todos esses serviços que não são aplicados. Não só necessariamente contratar mais gente para esses serviços que não são aplicados. É aquilo que eu falei para você de eficiência. A gestão. Você capacitar, formar e mexer com que essas pessoas tenham as condições de oferecer o serviço. A prefeitura tem gente muito boa. Eu te falo, eu conheci muitas pessoas muito boas dentro da prefeitura. Só que às vezes, imagina o seguinte, a pessoa, vou dar um exemplo do CDMIC, Central de Distribuição de Medicamento. Estava lá, pessoas de tanto tempo da prefeitura, concursadas, trabalhavam. Aí o Manuel nomeou para lá uma pessoa que era turismólogo. Eu lembro disso. Você lembra disso? Porque o cara era amigo da Márcia. Turismólogo, formado em turismo. E foi coordenar e dirigir a Central de Distribuição de Medicamento. Pô, nada contra a formação de turismo, mas bota o cara na Secretaria de Turismo, pô. Tem uma vaga lá também, né? Você tá entendendo? Agora você chega e pega um cara com formação em turismo e coloca ele na Central de Distribuição de Medicamentos, o cara não entende de histórico de consumo, o cara não entende de curva ABC, o cara não entende de compra de medicamento, e ainda não tinha um farmacêutico ainda para dar suporte pro cara. Aí complicou. Pô, isso mexe com as coisas? Com toda certeza. A quantidade de medicamentos que queimou, que perdeu, que estragou, quantidade de produtos que foram prejudicados ali. Aí você pegou a UPA do Morada do Ouro. A UPA do Morada do Ouro, eu não vou dar o nome do cara, mas o cara foi nomeado coordenador da UPA. O que ele era? Não tinha segundo grau. Não tinha, ele tinha um segundo grau, tinha lá. Ele não tinha a formação dele, liderança comunitária. Nada contra ser liderança comunitária, desculpa, mas para coordenar uma UPA, não tinha uma especialidade na área de saúde, não tinha nada, não tinha um entendimento de gestão da saúde pública. Era uma liderança comunitária, que era um cabo eleitoral, para falar bem mais claro, que assumiu a coordenação de uma das UPAs mais problemáticas de Cuiabá, que é a UPA Morada do Ouro. Todas são, né? Mas ali a Morada do Ouro recebe uma demanda muito grande. Ali é uma das piores. E aí você vem falar, qual é o problema da saúde de Cuiabá? A saúde de Cuiabá está esse caos pelo sintoma de decisões mal tomadas. É uma consequência. São pessoas colocadas em funções que não têm a devida conhecimento. Imagina que frustração que deve ser para o servidor. Ele estuda, se prepara, se qualifica, passa no concurso público, tá lá para prestar o serviço e vem alguém acima dele que não entende patavina nenhuma e fica dando um monte de ordem sem sentido. A frustração que é para esse servidor que dedicou a sua vida, a sua carreira profissional. A pessoa estuda enfermagem ou técnica de enfermagem e vai para um serviço de saúde. E ela está fazendo um excelente trabalho. Só que como ela não foi cabo eleitoral do determinado deputado, candidato, etc.,
tiraram ela de onde ela faz um excelente trabalho e mandaram ela lá para PQP, longe pra caramba, por causa que era para punir ela de não ter ajudado o político. Isso acontece muito ainda em todos Você está entendendo? Né? A frustração que é isso, a dor que deve ser para esse servidor, a desmotivação que deve ser para esse servidor. Eu sou um dos caras que lutou pela intervenção, lutei com a intervenção, fui lá, cobrei inclusive a intervenção das coisas que não estavam de agrado. Mas hoje eu vejo que o candidato do governador é alguém que falou contra a intervenção. Eu não sei se você se lembra, mas o Botelho era uma das pessoas que se posicionaram contra a intervenção. E é o candidato do governador. Ora, aí essa pessoa assume lá. Qual é o posicionamento político dela? O que ela vai fazer? Então, assim, o problema da saúde ele é um sintoma, não é só jogar dinheiro. É colocar pessoas qualificadas, pessoas técnicas. A intervenção teve pessoas técnicas? Teve. Teve decisões equivocadas? Para mim, teve. Decisões equivocadas. Querer abraçar o mundo e não cuidar daquilo que era essencial. Tinha umas coisas que tinham que ser feitas que eram prioritárias. Não é só reformar a fachada de coisa e tal, pintar de qualquer cor e entregar. Não. Não é só a máscara, não é só a parte externa. Claro que a estética ela é importante, até mesmo para o bem-estar daqueles que trabalham lá e de todos que vão. Mas tem coisas que são prioridades que deveriam ter dado mais atenção a essas prioridades. Agora, é melhor a intervenção do que nenhuma intervenção. Sim, foi melhor ter do que não ter tido. Né? E até me estranho que hoje nós estamos num momento tão caótico que eu acho que o Tribunal de Contas tem que voltar a cobrar um posicionamento mais rígido. Não cumprir o TAC, não está fazendo as coisas do jeito... Então o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem que voltar a ter aquela ação mais incisiva. Não é porque está no período eleitoral, o Emanuel não é candidato. Então a saúde de Cuiabá vai ficar um caos até depois da eleição, para depois da eleição ela melhorar? Não, poxa. Eu acho que alguma ação tem que ter. Nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão. Está tendo até ameaça de paralisação de serviços novamente. Então, assim, nós vamos passar um período eleitoral com as pessoas padecendo nas unidades de saúde, porque vai esperar o resultado da eleição para tomar uma decisão firme sobre as coisas. Eu acho que não pode ser assim. Satisfeita, dona Fernanda? Satisfeitíssima. Abílio, fiquei sabendo que você é fã de Coca-Cola, verdade? Muito. Zero. É zero ou não? Antes não era zero, agora é. Você está seguindo aquele conselho do Bolsonaro ou não? Não, da Samanta do Abílio mesmo. Ah, então tá bom. Ó, fica a caneca do Conexão Poder. Obrigado. Já pra você tomar sua Coca-Cola mais geladinha. Eu jurava que você ia falar, tá caneca cheia de coca aqui. Não tá. A gente não programou a Coca-Cola. É uma igual a essa, né? Próxima vez a gente programa a Coca-Cola aí. Eu tava na dúvida se o senhor ia mudar a cor da camiseta, porque eu acho que no dia da candidatura era preta. Tinha essa dúvida. Tava preta. A camiseta Não era vai preta. continuar cinza? Era preta. Então a lente não tava boa. É aquele negócio de 50 tons de cinza mesmo. Desculpa. Pois é. Ai, olha só, Olha os a caras cara aqui do pra Não, olha só. Pois é. O que ocorre? A camiseta que eu tô usando agora, ela é uma cinza que tá mais desbotada por causa que eu tô usando muito ela. Então, por isso ela tá desbotada. Aquela era uma cinza novinha. Inclusive tá aqui Esse é o microfone microfonezinho. escondido. Não tá escondido não, é que o imã aqui para Parece no a outro. marca da camiseta. Então, essa camisa cinza, ela tá muito usada. E a gente tem 30... Eu Eu ia perguntar tenho se você sabe 37 quantas dela. Eu ia minha próxima pergunta. 37. Ela tem umas pequenas variações. Que algumas são essas. Variações. Pequenas marcas de uso. Não, variações mesmo. Variações da camiseta. Porque o que ocorre? Como eu compro, eu não pago mais de R$ 39,90 numa camiseta. Como? R$ 39,90 é o meu de onde limite. que sai Jesus? como Tem. você consegue? Vou fazer propaganda. Tem na Renner, Não, Tecelagem aqui não tem problema, Avenida, a gente pode C&A fazer e etc. Então, eu compro geralmente nessas lojas. Por que o cinza? Acho que muitas perguntas. Né? Porque não Jornalista queima. pergunta demais. Não, assim, a gente hoje tá na moda esse negócio de visagismo e coisa Sim, e tal. passou por um visagismo. Mas na época que eu estava na faculdade de arquitetura e que eu decidi adotar uma cor, a gente fez um estudo naquela época e estava observando alguns nomes internacionais como Mark Zuckerberg, Steve Jobs e outros que tinham uma identidade e eu queria criar um uniforme para mim. Sim. Aí eu falei, eu vou criar um uniforme, vou escolher uma cor e vou usá-la. No começo foi difícil, porque adaptar uma única cor todos os dias
Às vezes cansava, né? Mas depois eu me adaptei e foi pegando jeito. Só que os fabricantes, eles mudam. Então, às vezes é gola V, às vezes é gola redonda, às vezes é de botão, sempre cinza. E geralmente político a gente vê sempre com um tom clarinho, né? Um branco, um azulzinho, né? A gente sempre vê com um tom clarinho, pra mostrar pureza. Aí o que... Tá certo. Não é? Que cor que o Silval usava? Era Branquinho, era o preferido. E azul clarinho. Pois é, você tá vendo, né? Então não significa muita coisa isso não, né? Agora, o que eu reparo é assim, ó. Eu comprei aquela camisa da convenção porque ela é um tecido que não transpira. Eu não sei o nome dessa marca, desses trem. Não é dessa marca, não é. Raul fez visagismo, sim, sabia? Fez? Raul fez visagismo. Não é Insider. Insider é o quê? Não transpira. Não, o meu é lá um tecido. Só que naquela marca de camiseta lá, Um pano. naquele tipo de camiseta, eu não achei esse tom. Então eu comprei o que era mais perto desse tom. E o que era mais perto desse tom era mais escuro e um tom mais azulado. Eu já criei uma tese aqui. Qual? Nossa, por que será que ele tá de preto? Não era preto, era um azul escuro. Já fizemos aqui um debate. Era um azul escuro. Chama atenção a questão da marca que você criou. Então, funcionou. Certo. Funcionou. Agora você avisa a gente quando é que você vai lançar o livro pra gente Não, conferir. eu quero ganhar Não, um. só depois da eleição. Você manda pra gente. Então manda uma edição, Raul, manda uma Eu edição. vou ter que pra atualizar gente. ainda com o resultado dessa. Ah, né? vai ser atualizado, vai ser revisado o livro ainda? Tem atualizado? que ver. A ideia do livro é justamente o contrário. Só que se eu falar, Sim, claro, se você faz 10 claro, dicas para claro. ganhar, Claro. ninguém ganha. Então a ideia é justamente o contrário. E mostrar que dá certo a gente revisitar o nosso passado, né? Mas em breve eu lanço. Não posso fazer isso agora. Tá certo, obrigada, Bíblia. Já ficou a propaganda aí do livro. Obrigada, Fernanda. Tchau, pessoal. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais.